gente, boa noite. Tentando de novo aqui entrar, vamos ver se agora vai dar certo. Bruna, entra aí que a gente vai ver se agora dá. Vamos entrando, vamos esperando. A gente vai falar das 7 camadas da identidade. Tá me ouvindo? Oi, gente. Oi, Bruna. Tá me ouvindo? Tô. Tava Você tá me travando, né? ouvindo? Tô. Tá travando muito. A internet deve ser. É. Eu até mudei a internet aqui de casa agora pra ver se melhora. Tá com É, eco. acho que era a internet. Tá com eco? Eu baixei meu som um pouquinho. Eu tô com fone. Eu também tô com fone, mas. E aí, E gente, aí? boa noite, sejam bem-vindos. Vamos esperar o pessoal ir entrando, que eu acho que agora também tá aparecendo, porque antes não tava dando. É, eu vi que o pessoal O tá pessoal tá entrando aí. Boa chegando. noite, pessoal. É, a gente vai falar hoje sobre as 7 camadas, né, da identidade. É um Está tema com muito eco. interessante. Tá. Tá eu e você de fone. É. Falam aí, gente. Vocês sabem as 7 camadas da identidade? Interage aí com a gente, enquanto o pessoal tá chegando. Vou tentar ligar meu fone aqui de novo. Raquel não sabe o que é. Olha que legal. Muita gente não sabe o que é. Vamos descobrir hoje o que é as 7 camadas da identidade. É um assunto muito interessante. Tá dando eco ainda, gente? Tá conseguindo me Não, ouvir? deu uma melhorada. Tô, Melhorou? Tá me ouvindo? tô te ouvindo Ansiosa. perfeitamente. Ai, agora melhorou. Agora vamos começar. Rafa. Aham. Bem-vinda, Rafa. A Renatinha, que eu acho que não conseguiu, né, chegar a tempo. Então vamos que vamos. Vamos começar? Vamos. Então, vamos começar. Como muitas pessoas buscam, né, saber qual é a sua identidade. Então, eu acho muito importante saber que nós não temos apenas uma camada, a gente tem 7 camadas da identidade. E por que são 7 camadas? Na verdade, se a gente for olhar, né, muitas coisas no universo, ele gira em torno de 7, né? São 7 dias na semana, 7 camadas na cesárea para chegar até o neném. Mais do que Bruno? São Deus fez o várias mundo em coisas. 7 dias.
7 dias. Então, tem várias coisas, a gente gira em torno do número 7, né? O 7 é E assim é a revelador. nossa identidade. É É, revelador. é verdade. E antes de começar a falar, eu acho muito importante a gente falar o quê? Para a gente conseguir Isso atingir as aí, sete cores do arco-íris, isso aí, Rafa. Tem muita coisa, gente. antibiótico, 7 dias. Isso aí. Para você adquirir um hábito, né? sete Sete dias também. dias. Isso aí. Sempre no 7, 7, 14, 21. E as camadas da identidade, primeiro a gente vai falar da 7, né? Quando você só consegue atingir a segunda quando você completa a primeira. Você só consegue atingir a terceira quando você completa a segunda. Então é muito importante a gente falar isso, porque às vezes a gente fala da 7 e as pessoas podem se confundir. Isso é Não como se pode fosse só conhecer, escadinha, né? como se Isso fosse uma aí. escadinha de truques. Se a gente não encher até na borda e começar a transbordar para a segunda, aí você passa para a segunda, enche até na borda para passar para a terceira. Então é muito importante a gente falar isso. Raquel, não é isso. A Raquel falando que ela sabe que é de gordura. 7 camadas de gordura. Não é isso. Mas vamos lá. A primeira camada. Então, Ah, a é, fala aí. primeira. Fala aí você. Oi, Identidade. Nayara, minha prima, Prado. Ah, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Luan. Tem muitos prados. A identidade ela é um processo. A gente tem que entender, antes de tudo, que a identidade é um processo. E foi o que você falou, né? Você consegue só passar para a segunda etapa do processo se você concluiu a primeira. Senão você não consegue. Qualquer parte de processos é assim. Senão você não consegue finalizar, né? Então, a primeira camada é projeto. Vamos falar do É o projeto. projeto? É o projeto que Deus fez você, É isso aí. né? É aquilo que Deus fala que você é. É a sua primeira identidade, né? É o que Deus disse que nós somos. E uma pergunta, né, para vocês que estão assistindo. Você está vivendo para o que você nasceu? Para o que Deus te criou? É. E então é isso. Pode complementar, Bruno. Quando você entende o formato qual Deus te fez, para que Ele te fez, o projeto, você não aceita viver de uma outra forma. Então, assim, a gente vê que tem muitas pessoas que vivem, acordam, trabalham e ficam nessa coisa, e tem muita gente que morre e que nem sabe para que nasceu, por que viveu, qual o projeto de vida, né? Tem muitas pessoas que têm a nossa idade e que não sabem nem o que, para quê, né? O motivo para o qual, né? E a gente vê o seguinte, que quando a gente começa a falar da identidade, você destrava, quando você descobre o projeto, você destrava, você desbloqueia várias partes, vários bloqueios da sua vida. É fantástico quando você descobre de fato quem você é em Deus, né? Ou melhor dizendo, o que Deus fez, por que que Ele me fez, para qual motivo Ele me fez, né? E a gente para É. ver também, pode falar, Lud. E a primeira coisa que a gente pensa, né, é que essa camada é a única que existe. É, Ela pode ser até, eu acho que a mais importante não existe, né? Acho que todas se completam, né? Todas são as mais importantes. Mas o importante é o quê? É que enquanto você não completa essa camada, você não consegue passar para as próximas. é. Então, você não consegue fechar o ciclo de todas as camadas da sua identidade. E aí, como que você consegue encher esse tanque, né? Como que você consegue chegar no nível de estar 100% nessa primeira camada para você passar para a segunda? A forma como eu vejo, assim, a forma como a gente entende é você se conectar na fonte. É você
falar com Deus e buscar Deus, né? Deus tem muitos projetos para todos nós. Da mesma forma que quem tem filhos aqui tem N projetos para os filhos. E às vezes um filho não vai fazer, não vai seguir o seu projeto, a não ser que o seu projeto esteja muito bem alinhado e firmado e que você sente com ele, explique para ele qual é daquele projeto e aquilo que você precisa ter intimidade com o seu filho para ele poder viver aquilo ali e olhar e falar, caraca, pai, isso aqui é muito maneiro, vamos que vamos. Se você não tem isso, os seus filhos vão virar para você e vão olhar e vão falar assim, não, eu quero viver isso aqui, que eu acho que isso aqui é melhor. Então, muitas vezes a gente está vivendo dessa forma. E a gente nem parou para enxergar e para sentar e para ver qual é o projeto dele para gente, né? Então, uma coisa que me ajudou muito é a gente entender o princípio da unidade, né? É entender que nós somos um com Deus. E quando a gente lê 351 vezes Gênesis 1:26, né? Que é quando Deus fala que nós somos imagem e semelhança dele. A Rafa até comentou, imagem e semelhança. É isso aí. Bruna, seu vídeo agarrou. Bruno, estava agarrado. Voltou. Tava. Então, você estava no 356. Quando a gente completa esse tanque, né? Para a gente conseguir completar esse tanque, é justamente o que a Rafa falou, travou. Voltou? Voltou, né? Aqui voltou. Não, Mayara, projeto não é autoimagem, tá? A autoimagem é a segunda camada. O projeto é o que Deus fala que você é. Porque, assim, tem a fase que... Vamos lá para você poder entender. Existe a camada que Deus fala que você é, existe a forma como você se vê, existe a forma como as pessoas falam que você é. Então, a primeira é a forma como Deus te vê, né? Isso aí. Se você não completar essa, você não consegue ir para a autoimagem, que é a segunda camada. Isso. Entendeu? Isso aí. Alguém com dúvida na então, primeira? Quando a gente tem claro, isso aí. Alguém com dúvida, gente? Quando a gente tem claro isso, que a gente é um com Deus, que a gente é a imagem e semelhança dele, que a gente tem essa união com ele, de que a unidade, né? Não só a união. Essa força, esse elo que não vai se separar, que a gente consegue entender, e isso passa a fazer parte da gente, a gente agir cada segundo da nossa vida com essa mentalidade, com essas atitudes, aí a gente vai passar para a segunda camada. Gente, compartilha aí, dá um coraçãozinho, aperta o aviãozinho. Eu vou compartilhar aqui também, ó. Vamos compartilhar. Também vou compartilhar aqui com o meu contato. Vamos lá. Chegou, olha o Danilo aí. A segunda camada é a autoimagem. Podemos ir para a segunda camada? Podemos. Então, a segunda camada é como eu me vejo pelo que as pessoas que eu confio disseram de mim. Então, por exemplo, meus pais, pessoas de grande autoridade na minha vida, professores, avós, tios, pessoas, porque cada pessoa vai ter uma pessoa de autoridade de mais presença na vida. O que essas pessoas disseram para você, você vai acreditar que é verdade. Entendeu? O cérebro... Então, isso entra no seu cérebro. Pode falar? Então, o cérebro, na verdade, as pessoas que são íntimas da gente, a gente não faz filtragem. Então, o que acontece? Se passar um mendigo na rua, virar para você e falar assim, hoje eu sonhei com você, moça, e sonhei que você vai morrer. Você não vai dar a mínima para o que ele fala. Agora, se sua mãe vira para você, quando você entra pela sala, e ela vira para você pela porta, ela vira para você e fala assim, sonhei com você hoje, eu sonhei que você vai morrer. Cara, você nem dorme, não é não?
Você fica em casa e não sai. Por quê? É, Porque você, na hora que o mendigo fala, você coloca a filtragem na hora. Quem é ele? Eu não conheço ele. Por que que ele está me falando isso? O que que eu... O seu cérebro começa a criar um monte de defesa contra essas pessoas que são distantes de você. Mas as pessoas que são mais perto, a gente não cria. A gente enxerga tudo que sai da boca deles como veracidade. Então como verdadeiro. você não tem filtragem. Entendeu? Por isso que é muito importante cuidar do que a gente fala com os nossos filhos, com os nossos pequenos, com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, assim, a fase, né, Lud? Fala da fase aí, a fase que são os maiores bloqueios, fala das fases aí, que é muito importante. Você lembra? Isso, que é um pouco do que a gente falou na live dos bloqueios, né? Isso, De terça-feira, que são as idades de 7 a 12 anos, isso que aí. é onde as crianças estão se formando, né? Mas, assim, ela passa daquela fase de bebê para a fase infantil, o cérebro está mais maduro, e aí elas acreditam. Então, por exemplo, se você tem pessoas de autoridade, principalmente pais, que falam que você é muito burro, você vai acreditar nisso. Então, o que, que a gente tem que fazer para preencher essa camada 2, para a gente passar para a camada 3? Equalizar essa camada com a camada um, que é mais Isso ou aí. menos o que a Mayara, que comentou aí, estava nessa dúvida. Então, a sua autoimagem, ela tem que estar alinhada com a imagem, o seu projeto, né? Que é o que Deus pensa de você. Então, o que Deus pensa de você está fixo, está ok, estou 100%, estou com essa camada transbordando. Então, agora eu vou para a camada 2, que é a autoimagem, e você tem que se ver como Deus te vê. Meu Deus, Delian, você precisa desbloquear isso urgente. Meu pai falava que eu era muito feia e que nunca ia casar. Difícil isso, né? Mas você está casada, muito bem casada, com 2 filhos lindos. E isso não era o que seu pai verdadeiro falou. Falava de você. É isso aí. É, A grande chave da identidade é você fazer perguntas. Sempre perguntas. Tipo assim, alguém vira pra mim e fala assim, igual o Nelian, igual o pai dela falava pra ela. Né? Lógico que ela era criança, acredito eu. Não tinha essa maturidade que a gente tem hoje e nem esse conteúdo que a gente tem hoje. Mas, por exemplo, se alguém fala alguma coisa para você que está desconecto com o seu propósito, com aquilo que você é, o que, que você vai falar? O que, que você vai fazer? Para que você está falando isso? Qual é a necessidade de você estar falando isso? E depois que você confrontar a pessoa, você vai confrontar a você com Deus. Senhor, essa pessoa falou isso de mim. Você acha que isso está certo? Eu não concordo com isso, não. Ou então, se você na hora se sentiu machucado, leva para o teu pai, leva para a pessoa que fez o teu projeto, né? é isso aí. Então, quando a gente, igual fala que a pessoa é feia, ninguém é feio, né? Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, se você falar que uma pessoa é feia, você está querendo dizer que Deus é feio também, né? Então, ninguém é feio. Se Deus tem um projeto e Ele te criou para dominar, para ser, ser luz nessa terra, né? Ser sal e luz nessa terra, para dominar sobre as outras coisas, Ele te fez no 7º dia justamente para você dominar sobre as coisas que Ele tinha feito do 1º ao 6º dia. Isso aí. Então, essa é o preencher essa camada 2, tá? Vamos para a camada 3. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, comentário sobre as 2 primeiras camadas, pode mandar. É. A camada 3 é do autoconhecimento. O que é a camada 3? É você se conhecer, né? É você entrar para dentro de você mesmo e conhecer você no seu interior. Isso Pode aí. completar, Bruno. Na verdade, assim, quando a gente olha para a terceira camada, é a forma como Deus, ele sempre te viu no projeto final. Vou tentar traduzir isso. Quando ele escolheu Davi, ele sabia que Davi ia passar por aquelas doideiradas todas.
mas ele sempre via Davi como um rei e como um homem segundo o coração dele. Da mesma forma como ele fez com Abraão. A mesma forma como ele fez com Abraão, ele via Abraão não como aquele homem que errou várias vezes, um homem errante. Mas ele via Abraão como um homem que era pai de multidões, né? Então, assim, Deus, toda vez que ele olha pra gente, ele olha pra gente no propósito dele. Ele não olha pra gente na fase que a gente está hoje. A fase é coisa da sua cabeça, a fase é você que fez essas doideiras aí, você que resolva, né? A gente que tem que resolver as nossas causas e as nossas consequências, aquilo que a gente escolheu. Mas Deus, ele olha para mim e fala: Bruna, você é filha amada, eu escolhi isso para você, assim como ele fala pro Danilo, para Rafaela, para as outras pessoas que estão aqui dentro, para Nelian, ele tem um projeto para Nelian, ele tem um projeto para você, Ludmila, ele tem um projeto para cada um. Agora, se a gente acredita em todas aquelas coisas que foram faladas para a gente e a gente não questiona e não desconstrói aquilo, você vive uma vida presa naquilo ali. É como se fosse uma prisão. É Né? isso aí. É isso que a Rafa falou. Já está tudo pronto, né? Deus já fez tudo. Ele já está tudo pronto. E ele não acha nada, ele tem certeza. Ele tem Ele sabe certeza. quem você é. É. Para vocês que Ele não está. Pode Pode falar. falar. Pode falar, pode falar. Para vocês que entraram agora, a gente está falando das 7 camadas. A primeira é o projeto. Eu tentei fixar aqui, não consegui. Não conseguiu, né? A segunda é a autoimagem, que a gente está falando agora, e a gente já está indo para a terceira. A gente já foi para a terceira, que é o autoconhecimento. Olha lá, a Rafaela falou: penso como um projeto de arquitetura, tá pronto. O cliente vai executar ou não. É isso aí, Rafaela. Exatamente, é isso aí. Acho que eu não consigo fixar. Pegou as 7 camadas aqui, fixou. É exatamente isso aí, Rafa. É isso aí. Então, a terceira camada só depende da gente, né? É. A gente tem que executar. É o que ela falou. O projeto foi de Deus, né? Aí veio o planejamento. Agora, a execução vai depender da gente, né? A execução vai depender da gente. E um lugar bom para a gente se autoconhecer é no deserto, né? É na dificuldade, é naquele lugar ali no secreto, é entre você e Deus mesmo, que você consegue se achar ali, se quebrantar e descobrir as camadas. É igual uma cebola, né? A gente vai tirando camada por camada até se achar. E aí a gente fala também que quando você consegue encontrar todos os pilares, né, todas as camadas, aí Deus começa a derramar tudo que Ele tem para você, desde coisas pequenas a coisas grandes. Para quem é da área financeira aí, que está buscando a área financeira, entenda, Deus só vai derramar coisas grandes na sua mão se o teu coração estiver firmado nos pilares certos. Se não tiver, não vai. É isso aí. E uma coisa que eu pensei aqui agora, além da gente ser, né, Deus já ter nos feito imagem e semelhança dele, nós carregamos dentro de nós carregamos. Se a gente quer buscar Deus, a gente vai buscar dentro de nós. Se a gente quer buscar Jesus, já está dentro de nós. Tudo Deus colocou dentro de nós. Então, por isso que é tão importante a gente mergulhar para dentro de nós mesmos e nos conhecer. Porque se a gente não se conhece, a gente fica igual cego no tiroteio, vamos dizer assim. A gente fica meio perdido, a gente não consegue se achar. É por isso que a primeira camada tem que estar preenchida, né? A gente tem que saber isso, bem claro. Depois, alinhar a nossa autoimagem com a imagem que Deus tem de nós, para a gente realmente colocar a ação, né? Que é o autoconhecimento. A gente colocar em prática isso, a gente agir. E Deus sabe das nossas limitações, Ele sabe do nosso pecado, mas Ele quer saber o quê? Do nosso coração. O que o nosso coração carrega? Então a gente tem que romper essa barreira, igual você falou. Quando a gente está no deserto que a gente se conhece, porque a gente rompe barreiras, a gente faz coisas que a gente achava que nem era capaz, e a gente vai se descobrindo.
E uma das coisas interessantes assim que a gente vê, que, por exemplo, quando a gente fala de prosperidade, a prosperidade ela está dentro da gente. A prova disso é que quando Abraão ele saiu da cidade que ele estava e foi para a cidade de Canaã, né? Ele estava como se fosse os Estados Unidos e foi para um lugar como se fosse um Afeganistão da vida. De um lugar próspero para um lugar de maldição. Então, assim, quem carregava a prosperidade não era o lugar para o qual ele estava indo. Quem carregava a prosperidade era quem estava dentro dele. Então, a prosperidade está dentro da gente, tudo está dentro da gente. Se nós somos a imagem e semelhança do Senhor, se a Bíblia diz que tudo, a gente tem direito a tudo por ser herança, por ser filhos, então tudo está nas mãos dele. A gente só tem que fazer o caminho, né? Porque tudo é um processo, tudo gira em torno de um processo e a gente tem que fazer cada etapa do processo. É isso aí. E a Rafa até comentou, né? Isso é com relacionamento, isso aí. Né? A gente tem que ter um relacionamento, a intimidade com Deus para a gente ir gerando esse autoconhecimento. Vamos para a quarta? Vamos. A quarta A é o quarta, QI. Quociente intelectual, é a tomada de decisões. E, na verdade, é o cérebro, né? A gente fala assim, a gente pode confiar no cérebro? Não. Mas a gente precisa treinar ele, né? Porque o cérebro, ele dá todas as respostas imediatas que a gente tem. Tudo que a gente já fez, ele gravou uma cópia e guardou na nossa mente. Então, assim, tudo que você vai fazer de algo novo, ele olha, ele pesquisa lá para ver se você já tem aquela resposta e se tem, ele já joga aquilo ali para você, né? É como se fosse um autossabotador para poder evitar que ele gaste energia. é Fala isso aí. aí. Essas próximas três camadas, né? A 4, e a 5 e a 6, é muito importante a gente falar que o quê? Nós somos seres triunos, né? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, que vão ser as três próximas camadas. Então é importante a nossa identidade a gente alimentar isso. Então a gente é feito de um corpo. Então nós temos que alimentar o nosso corpo. A gente tem que conhecer como o nosso cérebro funciona. A gente tem que ir em busca de conhecimento. Nós não devemos ser seres sem conhecimento, sem querer buscar, sem querer evoluir. Nós temos que buscar esse conhecimento, alimentar o nosso cérebro com conhecimento. Nós temos que pensar, nós temos que questionar, nós temos que fazer perguntas, nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, com a alimentação, exercício, porque isso faz parte da nossa identidade. A gente foi feito porque se a gente cuidar mal, isso vai acarretar coisas ruins, né? Então nós temos que ter essa mentalidade de seres triunos e a gente tem que cuidar da nossa camada 4, né? Que é o nosso coeficiente intelectual, que é o nosso corpo. Ok? E para isso a gente tem que agir, a gente tem que colocar tudo em prática. Para a gente conseguir preencher essa caixinha até ela transbordar, é colocando em prática, é tendo a partir de ações, de bons hábitos, né? Criando hábitos bons, porque a gente se acostuma com tudo, né? Nosso cérebro se acostuma com tudo. Só que a gente pode criar hábitos ruins ou hábitos bons. Então é muito importante a gente sempre estar trabalhando para fazer tarefas, para colocar em movimento, né? Nunca ficar parado e criando hábitos bons na nossa vida. Como, por exemplo, né, o hábito do estudo, o hábito de uma boa alimentação, o hábito do exercício físico, o hábito de estar sempre aprimorando, buscando coisas novas. Tudo que você está achando que está muito fácil, a gente vai criar novos desafios. E isso a gente vai buscando preencher essa caixinha do coeficiente intelectual. Quer completar com alguma coisa, Bruna?
Não, vamos falar da... Alguém tem alguma Daqui, pergunta? Eu estou vendo o tempo. Alguém tem alguma pergunta em relação ao perguntas. coeficiente? Ao QI, gente? Acho. Vamos para a quinta, então. Vamos. Ninguém comentou. Coeficiente emocional. O coeficiente emocional, ele é a alma, né? E a nossa alma, ela governa o nosso corpo. Ela é o que governa, né? Então, isso é um autogoverno. Isso aí. Pode completar, Bruno. É engraçado que quando essa parte aí, quando o diabo quando o diabo ele foi tentar Jesus no deserto, ele tentou Uhum. Jesus nessas três camadas, na quarta, na quinta e na sexta, que foi no Isso. corpo, na alma e no espírito, que a sexta camada é o coeficiente de espiritual, né? Espiritual. Então, assim, ele tentou primeiro no corpo, que foi oferecendo o pão. Ele tentou na segunda, que foi na alma, que foi na parte, falou assim, pula daqui, que foi do governo, né? Ele queria tentar dar para ele, tentar nele, na mente dele, na vontade dele, nas emoções dele, de Jesus, e ele não conseguiu. E aí, quando foi na terceira, ele falou assim, agora eu vou tentar na identidade dele. E aí foi quando ele ofereceu todos os reinos. E aí Jesus virou para ele e falou que não, né? Aparta-te daqui. E ali o que acontece? Se ele tivesse pecado, se ele tivesse assim, Mas não lembrado da palavra, da né? E agido de palavra, acordo com o seu propósito. hoje ninguém estaria salvo. Porque ali era a identidade e o propósito de Jesus, né? E a sexta camada é É isso que acontece com a gente, né, Bruno? é, É isso que acontece com a gente. A gente nasce com um propósito e com a identidade clara. Só que a gente acaba se perdendo um pouco nesse caminho com coisas do mundo, né? Então a gente deixa se afetar nessas camadas. Então quando a gente completa essas camadas, a gente realmente se completa e a gente tem essa nitidez no propósito para a gente não se perder no caminho. E aí tudo fica mais claro, a gente consegue seguir esse rumo, né? Porque o propósito nada mais é do que o rumo. é verdade. E aí Jesus ele tinha isso muito firmado dentro dele. Por isso que quando vieram as adversidades e o deserto, ele conseguiu passar por ele, né? Quando a gente entende quem nós somos, a gente consegue passar por qualquer dificuldade, porque a gente sabe onde os nossos pés estão firmados, né? É isso aí. Vamos para a sexta? Vamos. A sexta camada é um quociente espiritual, é o espírito, que nada mais é do que a intimidade com Deus e o seu propósito. É a camada do propósito. É a camada do propósito. Aí a gente vê, né, que tudo é um processo, é aquilo que a gente estava falando, né? A vida é um processo, Deus criou tudo dentro de 7 dias, tudo em cada etapa, cada um vivendo um propósito, cada um para uma finalidade, né? Todos eles ficarem debaixo do governo do homem, que foi para isso que nós nascemos, né? E, e aí a gente entende que nessa camada o inimigo de nossas almas, né? Ele usa muito essa essa área aí para poder nos tentar, porque ele usa muito o se, né? Será que você é isso? Se você é isso mesmo, faz isso. Ele fez isso quando ele tentou Jesus no propósito de Jesus, ele falou: e se você é filho do Deus Altíssimo? Ele sempre usa o se. Ah, você é filha dele mesmo? Por que você está passando por isso tudo? Será que você é isso mesmo? Né? Ele, na verdade, Coloca a dúvida, né? as perguntas são sempre na dúvida de quem é você, na sua identidade, no seu propósito, né?
É isso aí. Então, quando a gente chega nessa sexta camada, olha o caminho que a gente teve que percorrer, né? Olha as camadas que a gente teve que preencher para chegar nessa sexta camada, né? A gente tem que ter muito claro tudo isso e volta ao relacionamento, né? A essa intimidade, a esse amor, a essa amizade, a esse relacionamento constante, diário, não só diário, mas a todo segundo, com essa reafirmação, essa confirmação do que Deus fez para mim, né? Por que Ele me criou, se eu me vejo dessa forma, se eu ajo dessa forma, se eu me conheço dessa forma, se as minhas atitudes são dessa forma, se eu cuido da minha mente para não ser afetada por essas condições, por esses desvios, por esses questionamentos que podem vir, mas eu mesmo me questiono, eu mesmo relembro por que isso está acontecendo, porque aí eu vou clarificando o meu propósito. E eu vou alinhando que a minha alma a comandar sobre o meu corpo até chegar ao espírito, que é o que está conectado ao meu propósito, à minha fonte, né? Que é Deus. É. E a gente enxerga muito assim, né? Quando a gente faz o boot cerebral de manhã, né? Que a gente aprendeu, e a gente fala que o nosso corpo está debaixo do governo da nossa mente, e a nossa mente debaixo do governo do nosso espírito, e o nosso espírito debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. Então, assim, você vê que tudo tem uma etapa para ser vivida, e tudo tem uma etapa para estar debaixo para que a gente consiga ficar debaixo do entendimento do propósito de Deus, né? A Nelian tá falando que não tem feito o boot cerebral. Vamos fazer. E Deus ama processo, né? Tudo é processo, e é incrível. Se a gente vê as coisas da natureza, começar a reparar, né? É tudo um processo. A gente dá muitos exemplos, igual da borboleta, né? De tudo, gente. Tudo. Uma semente que tem que morrer para germinar. Tudo é um processo. Tudo é um processo. E o importante é a gente pensar sempre assim: eu não vou atrapalhar o processo de Deus na minha vida. O que eu estou fazendo de errado? O que eu tenho que mudar? Onde eu tenho que tirar e onde eu tenho que colocar? Por exemplo, isso que alguém falou aqui. Cadê? Alguma Prado sua aí. Super importante. A primeira menção. A primeira menção é muito importante, porque é a primeira coisa que você pensa no dia. Então, se você esses dias aconteceu isso comigo. Eu acordei de manhã com uma dor e eu falei, aí começa já a acordar o dia com tudo ruim. Aí eu parei, pensei e falei, essa não vai ser a minha primeira menção. Aí eu acordei, aí eu fui, dei um sorriso, agradeci a Deus por aquele dia. Eu falei, Senhor, obrigada por esse dia. E vamos que vamos partir para o dia, né? Então, assim, você consegue transformar o seu dia mal num dia bom quando você pensa e você manda a informação para o seu cérebro falando, olha só, hoje meu dia vai ser desse jeito, eu vou ser produtiva, eu vou ser assim, eu vou vender, eu não sei, né, eu vou fazer tantas vendas, ou eu vou ter que fazer um projeto assim, ou eu tenho que... Você sair mostrando o que você vai fazer naquele dia. E dali você entrega para Deus e aí você começa o seu dia, né? E nada mais é a sexta camada do que você estar diante do teu espírito ligado ao Espírito Santo de Deus e você viver conectado na fonte. É isso aí. E a sétima camada? Quem vai chutar aí e vai tentar desvendar? Qual será a sétima camada? Vou dar uma dica, hein? Vou dar uma dica. Pode dar uma dica, Bruno? Pode. O que Deus fez no sétimo dia? Não é gordura, como diz Raquel.
Ai, a sétima camada, vamos lá, é o descanso, é o desfrute, né? A sétima camada é o desfrute, é a plenitude de todas as coisas. É você se sentir pleno. E quando você está pleno, você transborda automaticamente para as pessoas que estão ao seu redor, né? Fala aí, É Lud. isso aí. É quando você tem aquela certeza, né? Quando Deus manda, você faz. E você começa a transbordar já na vida das pessoas. E você já está tão cheio disso tudo, né? Tão cheio que eu digo assim, você já está transbordando tanto amor que veio de Deus, tanto conhecimento, sabedoria, tanto a ligação que você tem com Deus, o relacionamento, a intimidade já está tão forte que Deus já está te mandando tanta coisa que aquilo já não está cabendo mais em você. Então você já chegou na plenitude. E o que é estar pleno? Eu lembro que uma vez eu perguntei isso. Falei, mas o que é estar pleno? O que é a plenitude? Eu tinha essa dúvida. A plenitude é quando você transborda. O que é transbordar? Pensa na água, né? Quando ela vai enchendo um tanque, ela só começa a transbordar o quê? Quando ela enche. Não tem como estar no meio tanque e transbordar. Então, o transbordo é quando você começa a passar o que você sabe para as outras pessoas, você começa a ensinar, você começa a compartilhar a sua experiência, porque as suas dores, as suas feridas, as suas cicatrizes, né? As suas feridas já cicatrizadas, elas vão servir de remédio para as outras pessoas. E você começa a ajudar as outras pessoas a entenderem os problemas dela, a compartilhar o conhecimento, a ensinar as coisas, e aquilo vai começar a ser um multiplicador e aquilo vai virar uma loucura. Por exemplo, a Nelian botou assim, cada um oferece o que tem. Mas assim, depende de como você está no momento. Porque imagina se você está numa caixa d'água, igual você está com uma caixa d'água lá, de 1.000 litros, só que a caixa d'água está furada embaixo. Você não vai estar transbordando, você vai estar vazando. Então, por exemplo, quem está ferido, fere, ao invés de curar. É muito importante a gente pensar nisso, né? Então, assim, quando você está ferido e você ainda não está tratado, você pode até machucar alguém. Agora, a partir do momento que você está pleno, você está cheio e você começa a transbordar, você começa a estar tão cheio ali, a caixa d'água está toda direitinha. Não cabe mais 1.000. Ali você já tem mais 1.200 litros, vou dar um exemplo, e aí começa a cair por cima. E quando começa a cair por cima, é porque quem encosta em você recebe uma porção, recebe um pouco da água, entende? Então, assim, a plenitude é exatamente isso, é você estar num nível tão cheio que todas as pessoas que chegam perto de você, elas recebem um pouco da fonte que você tem dentro de você, que é a fonte de águas vivas, né? E é muito importante a gente ter ciência disso, né, Bruna? Porque é igual a Melian comentou e você falou, quando a pessoa tem coisas ruins, a gente não quer ficar perto dessas, não é legal a gente ficar perto, porque É, elas vão transmitir o que elas têm, né? Elas vão transmitir coisas ruins, elas vão transmitir negatividade, elas vão transmitir é, maldade, elas vão transmitir as feridas. Mas a gente, nós não somos feitos para isso. Deus criou a gente para quê? Para a gente se conectar a Ele. Ele é amor, não é? Deus não é amor. Então o amor vem dele. Quando a gente aceita isso, só que a gente tem que aceitar, a gente tem que querer, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E a gente recebe esse amor, aí a gente vai ter para oferecer. O que a Rafa está falando? Eu enxergo que quando estamos tão vazios de nós, entregamos o que é dele. A gente nunca está vazio por completo quando a gente se preenche de Deus, né? Não tem como, né? é. Não tem como estar vazio. Mas o ser pleno é exatamente isso, é você estar vazio de você e estar cheio de Deus, É, né? É você saber quem você é e você estar cheio de Deus e vazio de você. É exatamente isso. A plenitude é exatamente isso. é isso aí. Alguém tem alguma A gente, pergunta? não Fala, sei, Lud. não, esse assunto ficou interessante. É.
Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Comenta aí. Tem mais alguma coisa para falar, Lude? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, sobre esse assunto, eu anotei aqui uma frase, que é, na verdade, são duas frases, para a gente refletir sobre esse desfrute, que é melhor a gente dar do que receber, né? Sim. É melhor a gente dar. Por isso que a gente tem que, pelo menos a minha vontade é essa, né? A das pessoas que se conectam com Deus, a vontade sempre vai ser essa, de a gente se conectar com Ele, alimentar dele, para a gente transmitir. Por isso que eu quero terminar essa live falando que o que a gente falou aqui, né, Bruno, não foi a gente. Todas as vezes a gente pede a Deus para usar a gente, usar a nossa boca, nossas palavras e as nossas atitudes justamente para transmitir o que ele quer, a mensagem que ele quer que transmita. A gente só está aqui para Esse soltar, para canal. falar a língua que a gente entende. É, Porque a gente está aqui para transmitir a mensagem dele. A Carol falou, como no louvor, mais de ti e menos de mim. isso aí. É isso aí. É, Porque quanto mais a gente se alimenta dele e a gente compartilha isso com as pessoas, né, transborda, ele vai só enchendo a gente mais. Isso é uma coisa contínua. Quanto mais a gente se enche dele e a gente esvaziar para as outras pessoas, passar isso para as outras pessoas, ele vai encher a gente cada vez mais. engraçado que é igual um rio. Quando a gente fecha o rio ele acaba morrendo, né? Quando você. E a partir do momento que você deixa ele correr, mais vida vem para ele, mais peixes aparece para ele. Então a gente também é comparado a um rio, assim. Quanto mais você deixa livremente, correr livremente, mais vida você tem. E esse é o propósito do Senhor, é a gente deixar ele fluir. Igual aquela música, Sinto Fluir, o rio de Deus aqui. É exatamente isso. A gente tem que deixar o Essa rio música de Deus fluir dentro da gente, porque se você deixa ele fluir livremente, tudo que está ao seu redor vai ser transformado. Mesmo que estejam algumas coisas desajustadas, se você pedir, as coisas vão se acertar. Vai surgir. Eu digo assim, às vezes eu pergunto para Deus, né? Eu falo, Senhor, tem essas coisas que eu tô me sentindo desconfortável. Como é que eu posso ajeitar isso aqui? Como é que eu posso consertar isso aqui? Qual é a forma melhor do Senhor? E é engraçado que às vezes na oração eu sempre paro a oração e fico no silêncio, esperando vir os pensamentos. E aí vem nos pensamentos, vem as respostas que eu estou esperando há muito tempo, sabe? Então, algumas pessoas chamam isso de meditação, outras chamam isso de descansar mesmo no Senhor depois da oração. Eu costumo dizer que é o meu desfrute do silêncio com Deus, na hora que eu oro e depois de um tempo eu fico quieta, só quieta, esperando Ele falar, né? E aos pouquinhos a gente vai preenchendo cada camada dessa, né? A gente vai se enchendo da primeira, aí pula para a segunda, e é assim que vai, até você estar cheio de Deus. Porque o propósito que a gente tem nessa vida, lógico que está totalmente cheio, e se achar que está cheio, isso está errado, porque a gente vai, até o dia da gente fechar os nossos olhos, a gente vai estar aprendendo. Mas quando a gente diz estar cheio de Deus, é se permitir viver a partir da voz de Deus, né? isso. E ele chamou a gente para a gente afetar a vida das pessoas de maneira positiva, né? Das pessoas que estão à nossa volta. Não é só se encher dele e parar por aí. A gente Não, tem que passar isso para as pessoas, a gente tem que afetar as vidas das pessoas com isso. Porque senão, qual o sentido, né? Qual o é, sentido de só se encher e parar por aí? é Qual o sentido verdade. de, por exemplo, ficar só na camada um? É, Não, a gente tem que atingir todas as camadas, né? E ele vai dar a semente para quem semeia. Ele não vai dar a semente para quem vai pegar a semente e deixar guardadinha dentro do potinho, ou a semente para quem vai amassar a semente, vai comer a semente, vai, sei lá. Ele vai dar a semente para quem vai semear.
para quem vai verdade. fazer aquilo multiplicar, para quem vai fazer aquilo dar frutos. E dos frutos você vai ter mais sementes que vão dar mais frutos, que é a lei da semeadura. É verdade. E é isso, gente. Vocês Espero ter gostaram? plantado uma sementinha hoje, né? É, também. Eu também espero que Obrigada, gente, pela presença de vocês. eu agradeço muito ter vocês aqui na nossa sala. Foi muito bom essa interação de todo mundo, né? Espero que tenham gostado. Também. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelos comentários, foi um prazer. Que Deus abençoe a noite de vocês. Para não, a Rafa. Vou ficar conversando aqui até desligar lá. É, então vamos tocando até acabar. Esse casamento deu certo, hein? Legal. Então, gente, até amanhã às 4h59. Até amanhã. Até amanhã. É nóis. Até quatro e cinquenta e amanhã. nove, nosso grupinho. Um beijo para vocês. Que Deus Beijo grande. abençoe. Que Deus abençoe cada um. E que vocês possam pegar essas 7 camadas e estudarem também um pouquinho, né? E busquem como se fosse um tesouro. Sabe quando a gente tem que buscar? Nós não viemos da terra, nós não somos o pó da terra, então, não é na terra que a gente acha os tesouros, os ouros e as pedras? Da mesma forma é assim para a gente procurar o nosso tesouro. Nós temos que escavar. Então, vamos pegar as coisas aí e começa a escavar o nosso coração, tá bom? Um Amém. beijo. Fica com Deus, gente. Beijão. Tchau. Tchau.